Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Hoje nós vamos separar esse momento da reunião para poder mais uma vez sermos ajudados com respeito aos fundamentos da nossa fé cristã. Há algum tempo atrás, no ano de 2019, a editora Árvore da Vida produziu para nós uma série maravilhosa, cujo título é esse, Os Fundamentos da Fé Cristã. São 4 volumes. Irmãos, isso aqui é simplesmente sensacional. É um conteúdo que nós recomendamos os santos que tenham, que procurem no serviço de literatura, que tenham o seu material, que tenham o seu livro, porque isso aqui é crucial para que nós tenhamos segurança, tenhamos clareza, tenhamos certeza a respeito daquilo que constitui a nossa fé e nós não venhamos a ser abalados por quaisquer questões que porventura venham nos acometer, como problemas, dificuldades. É muito importante nós estarmos bem calçados na palavra do Senhor. De um lado nós temos uma palavra que nos traz direção, que é a palavra profética. Semanalmente nós nos reunimos para poder receber essa palavra que nos impulsiona, que nos encoraja, que nos prepara para a volta do Senhor. Mas a palavra também, ela é o Logos de Deus. É aquilo que nos fundamenta, é aquilo que nos solidifica. E todos nós precisamos de fundamento para a nossa fé cristã. Algumas semanas atrás, aqui em Brasília, ocorreu uma grande tempestade, não sei se posso dizer assim, uma chuva muito forte. Os moços se lembram disso, né? E eu me lembro que enquanto eu trazia as minhas filhas, as conduzia à escola, eu não conseguia enumerar a quantidade de árvores que estavam derrubadas no chão. E, inclusive na frente da escola delas, uma árvore enorme, gigante, muito grande, ela simplesmente estava tombada e com as suas raízes para fora. E elas ficaram: pai, como pode? Olha o tamanho dessa árvore, como é que ela está no chão? Não faz sentido. Mas a resposta é simples. Todas as árvores que estavam no chão, estavam porque não suportaram a força do vento. Esse é um ponto. Mas elas estavam ali, no chão, mortas, porque não tinham raízes profundas. Irmãos, nós precisamos aprofundar nossas raízes. E as nossas raízes precisam estar colocadas em Deus, na palavra de Deus, de maneira que não importe a força do vento, nós vamos permanecer firmes e inabaláveis. Amém? Na semana retrasada, o César esteve conosco, dando início a essa série. Na verdade, há algum tempo atrás, o irmão Eliseu trouxe para nós uma visão geral desses fundamentos da fé cristã. E na semana passada, o irmão César começou e falou conosco acerca da Bíblia, acerca da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós vamos ter clareza sobre isso. E foi trazido aqui para nós um pouco acerca das funções da Bíblia, e todos os irmãos foram bastante edificados com essa palavra. E hoje nós vamos falar sobre Deus. E o tema da nossa comunhão está projetado aí? Nem sei. Tá, né? Conhecer a Deus, seus atributos, eternidade e natureza. Então essa comunhão de hoje ela vai estar fundamentada nos 3 primeiros capítulos desse livro. Nós temos hoje na igreja muitos irmãos novos, irmãos que estão se reunindo conosco há pouco tempo. Temos também muitos adolescentes que estão também começando a sua jornada cristã. Alguns foram batizados recentemente. E é muito importante que esses irmãos, inclusive nós que temos mais tempo na fé, sejamos recobrados daquilo que é mais importante, daquilo que é essencial, daquilo que é fundamental. E não tem como falar sobre os fundamentos da fé sem falar sobre Deus.
Deus é a origem de tudo, irmãos. Nós precisamos conhecer a Deus. Sabe por quê? Porque conhecer a Deus é a base da vida eterna. Nós vamos ler muitos versículos com os irmãos aqui, tá? Eu quero que a palavra fale com vocês, aqui no livro de João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. João 17, 3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a quem Jesus Cristo, a quem enviastes. Então a base da vida eterna está em conhecer a Deus. Então a primeira razão pela qual nós precisamos conhecer a Deus é porque esse conhecimento de Deus é a base da vida eterna. O que difere um cristão de um incrédulo é que um cristão sabe que a vida não termina quando alguém dorme no Senhor, quando alguém morre. Um cristão possui uma vida eterna no seu espírito. Você crê em Deus? Você tem uma vida eterna. E a base da vida eterna é conhecer a Deus. Filipe, em João capítulo 14, versículo 8, ele disse uma frase que eu queria trazer aqui também para os irmãos. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Irmãos, se nós tivéssemos um conhecimento profundo acerca de quem Deus é, boa parte dos nossos problemas seriam resolvidos. Boa parte dos nossos medos seriam dissipados. As nossas dúvidas seriam exauridas. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Meu coração e a minha oração nessa manhã, para com cada um dos irmãos, é que vocês saiam dessa reunião conhecendo mais o Pai, conhecendo mais a Deus. Se você sair daqui conhecendo mais a Deus, isso basta. Ó Senhor Jesus, talvez os seus problemas não sejam todos resolvidos, mas se você conhecer a Deus, isso basta. Nós que somos pais, nós sabemos, muitas vezes nossos filhos ficam doentes, passam por problemas, por dificuldades, e ainda que nós não tenhamos a aptidão para resolver de maneira pontual aquele problema deles, a dor que eles estão sentindo. Às vezes ele está sentindo uma dor no estômago muito forte e você não sabe o que fazer. Você já deu um remédio e não passa. Mas o fato dele saber que o Pai está ali, aquilo basta. Não é verdade, irmãos? Aquilo basta. Um dia desse, uma filha minha acordou no meio da madrugada e disse que teve um sonho terrível. Era tão terrível que ela não queria nem falar. O que era? Falei, tudo bem. Falou, papai, você pode ficar aqui? Falei, posso. E eu fiquei lá na cama com ela, até ela dormir de novo. Eu não pude fazer nada, mas a minha presença bastava. Irmãos, conhecer a Deus basta. Se você conhece a Deus, isso basta. Amém? Daniel, capítulo 11, versículo 32, tem uma outra passagem que nos fala acerca da importância de conhecermos a Deus. Aqui diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas, ele se refere ao anticristo, perverterá, mas o povo, vamos ler juntos? Que conhece ao seu Deus, se tornará forte e ativo. O povo que conhece o quê? O seu Deus se tornará forte e ativo. Então, a condição de uma igreja, a condição de um cristão, tem muito a ver com o conhecimento que esse cristão ou que essa igreja tem acerca de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais forte você é, mais ativo você é. A inatividade espiritual, a frieza, a passividade, é consequência de um desconhecimento de Deus. A fraqueza, a razão pela qual muitos sucumbem ao mundo, ao pecado, é exatamente o desconhecimento de Deus. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Amém? Agora, não conhecer a Deus traz consequências. Não pense, eu não conheço Deus, eu não sou forte e ativo, mas também está tudo bem comigo. Será?
olha o que diz no Salmo capítulo 50, versículos 21 e 22. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Irmãos, Deus não é igual a nós. Às vezes nós tratamos Deus por igual, como se Ele fosse nosso parça, como se Ele fosse nosso, tipo assim, Ele é de boa. E nisso a gente vai alimentando um conhecimento equivocado acerca de quem Deus é, e nós vamos perdendo a reverência, o temor. Não trate Deus como seu igual. Amém? Versículo seguinte, versículo 22. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. Então, o desconhecimento de Deus, irmãos, pode ser trágico, pode ser catastrófico. Não conhecer a Deus pode fazer com que nós nos aniquilemos, com que nós nos despedacemos. Nós precisamos conhecer a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 34. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, isto digo para a vergonha vossa. Aqui diz que a causa de nós pecarmos está no não conhecer a Deus. Não conhecer a Deus nos coloca numa situação de vulnerabilidade em relação ao pecado. O pecado desenfreado é fruto de não conhecer a Deus. Então veja, irmãos, conhecer a Deus é algo muito importante. Às vezes nós podemos até estar vivendo a vida cristã por anos, sem saber exatamente quem é Deus. Você criou um Deus na sua mente, um Deus que você imagina ser de uma forma, de maneira talvez até tratá-lo como igual ao seu. É meu passa. Não, irmãos. Nós precisamos conhecer a Deus, saber quem Ele é, conhecer seus atributos. Conhecer a Deus, irmãos, vai colocar um freio no pecado, um freio na imoralidade. O desconhecimento de Deus, irmãos, é catastrófico. Nós precisamos conhecer a Deus. Amém? Quem quer conhecer a Deus nessa manhã? Você sente que precisa conhecer mais a Deus? Sabe por que é importante conhecer a Deus, irmãos? Para que nós possamos reconhecê-lo. Muitas vezes, nós somos procurados por irmãos, jovens, casais, às vezes nos procuram. Irmão, como saber se essa é ou não a vontade de Deus? Como saber se Deus está ou não nessa situação? Se Deus está ou não nessa decisão que eu tenho para tomar? Se Deus está ou não nesse negócio? Muitos às vezes acabam tendo dúvidas se Deus está ou não nessa decisão. Muitas vezes essa dificuldade em reconhecer a Deus se dá pelo seu desconhecimento dele. Você só reconhece Deus nos seus caminhos se você o conhece. Você nunca vai reconhecer alguém que você não conheceu previamente. Se você não teve contato, você não conheceu essa pessoa, você não vai ter a possibilidade de reconhecê-lo em algum momento. Agora, se você tem experiência com Deus, se você conhece a Deus, você sempre vai conseguir reconhecê-lo em todas as situações. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Nós vamos reconhecer Deus. Agora, para reconhecer Deus, primeiramente nós precisamos o quê? Conhecer. Nós vamos conhecer. Se você não conhece a Deus, no momento em que você precisar reconhecê-lo numa situação, você não vai conseguir. Você vai estar lá na situação, as pessoas vão estar fazendo coisas, você vai ficar na dúvida. Isso é de Deus? Não é de Deus?
Deus está nisso, Deus não está. Agora, quem conhece a Deus, sabe reconhecê-lo. Deus está aqui. Deus não está aqui. Quem conhece a Deus, conhece a sua natureza, conhece os seus atributos. Quando está numa situação em que precisa tomar uma decisão, você sabe. Você conhece reconhecer Deus. Isso é de Deus. Isso não é de Deus. Então, irmãos, é muito importante que nós busquemos ter esse conhecimento de Deus. Conhecer Deus vai resolver muitos dos nossos problemas. Amém? Oséias capítulo 4, versículo 1. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Existem pelo menos, quando se fala de conhecer a Deus, existem 3 tipos de pessoas. Existem aqueles que não creem em Deus, como está no Salmo 14, versículo 1, pode projetar. Salmo 14, versículo 1, fala de um grupo de pessoas que não conhecem a Deus. Existem aqueles que não sabem que Ele existe. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, fala de um segundo grupo de pessoas. São aqueles que não sabem se Ele existe, não sabem. Eles têm aquele incômodo dentro deles, no interior, porque o Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou no coração do homem o quê? A eternidade. Há algo dentro do homem que clama por Deus, mas nem todos se dão conta de que esse clamor, essa busca que todo mundo tem por satisfação, na verdade, é Deus. É um desejo por Deus, mas alguns têm dúvidas. E há um terceiro grupo de pessoas, que são aqueles que creem em Deus, e por crerem nele, se aproximam dele. Como está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Então, veja, 3 grupos de pessoas. Quando Deus olha dos céus para a terra, Ele encontra 3 grupos de pessoas. Existem aqueles que não conhecem a Deus, existem aqueles que têm dúvidas quanto à existência de Deus. Embora sintam aquele incômodo interior, eles não conseguem definir. E existem aqueles que creem em Deus e dele se aproximam. E eu pergunto para os irmãos, em qual grupo vocês estão inseridos? Os que creem, os que têm dúvida, ou os que creem e se aproximam dele? Né? Quem crê e se aproxima, diga amém. Nós vamos estar nesse grupo, dos que creem em Deus e dele se aproximam. Amém? A própria criação, irmãos, discursa para nós acerca da existência de Deus. Salmo 19, versículos 1 a 4, um texto maravilhoso, um texto clássico que fala sobre a existência de Deus. Versículos 1 a 4, olha que texto maravilhoso. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela o conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Quando a gente olha para a criação, a própria criação discursa para nós acerca da existência de Deus. Não tem como. Não tem como. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A criação é obra das mãos de Deus. Nós não somos obra do acaso. A criação não é obra do acaso. Toda a perfeição, as estações, a forma como o mar se contém na praia, tudo é belo. Tudo é perfeito. Tudo é perfeito. O universo, as constelações, os planetas. Irmãos, tudo é perfeito.
Os cientistas dizem que que a Terra, ela se encontra numa posição em relação ao Sol, que se ela fosse um pouquinho mais distante, nós morreríamos de frio. E se ela fosse um pouquinho mais próxima, nós morreríamos de calor. A posição é perfeita. É perfeita. Não tem como alguém olhar para tudo isso e dizer que isso é fruto do acaso. Não existe. É igual alguém pega um montoado de peças, de parafusos, peças de metal, né? Joga dentro do redemoinho, mexe tudo e sai um avião. Não. Alguém pensou, alguém arquitetou, alguém colocou cada peça num lugar. Se você soubesse que o avião foi criado assim, do nada, do acaso, você subiria nele? Está aqui um casal que vai subir hoje, vai pegar um voo. Um casal está indo para Porto Rico, vai passar um tempo servindo lá. Imagina, como é que surgiu? Como é que esse avião foi feito? Jogaram dentro de um redemoinho lá, ligaram um ventilador forte, as peças se juntaram e está pronto o avião. Quem sobe nesse avião? Senhor Jesus, isso mesmo. Eu não subo num avião desse. Irmãos, a criação é obra da mão de Deus. A criação anuncia a existência de Deus. Os atributos invisíveis de Deus se manifestam pela criação. Não é o que está lá em Romanos capítulo 1? Não é isso? Amém? Senhor Jesus. Você crê em Deus? Você reconhece a sua existência? Você consegue enxergá-lo na criação? Louvado seja o Senhor. Desconhecer e ignorar isso, irmãos, significa se colocar numa condição reprovável. Capítulo 1 do livro de Romanos, versículo 28, fala do que acontece quando alguém despreza o conhecimento de Deus. Versículo 28 diz assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí, se você ler os versículos seguintes, você vai ver uma condição podre. O homem está cheio de injustiça, cheio de malícia, cheio de avareza, maldade, possuído de inveja. Você tem um quadro aqui terrível acerca da condição daqueles que desconhecem a Deus. Amém? Quem quer conhecer mais a Deus? Amém? Vamos falar um pouquinho sobre quem é Deus, sobre os seus atributos. Deus, irmãos, nós poderíamos passar aqui semanas falando acerca de Deus e não conseguiríamos esgotar falando acerca de tudo aquilo que Ele é. A começar por esse primeiro atributo. Deus é eterno. Deus é eterno. Vamos falar juntos? Deus é eterno. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Salmo capítulo 90, versículos 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus é eterno, irmãos. Deus é eterno. Deus é eterno. Deus é eterno. Ele não se corrompe com o tempo. Ele não envelhece. Ele continua o mesmo. Que maravilha, irmãos. Senhor Jesus. Ele é eterno. Deus é eterno. E esse Deus eterno quer compartilhar a eternidade conosco. Irmãos, não vale a pena nós gastarmos essa fração que é o tempo naquilo que não é eterno. Tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Inútil. Avalie na sua vida
O quanto do seu tempo você gasta com aquilo que não é eterno? Irmãos, essas coisas, né, tudo aquilo que não é eterno vai ficar. Nós temos que investir naquilo que é eterno, porque Deus é eterno, né? Outro atributo acerca de Deus: Deus é único. Vamos falar? Deus é único. Nada se compara a Ele. Nada se compara a Ele. Isaías capítulo 45, versículo 5. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Não, 45, 5. Isaías 45, versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Além de mim não há Deus. Não há outro. Não há Deus. Não há outro Deus. Ele é único. Amém? Deus é único. Salmo 86, versículo 10. Pois tu és grande e operas maravilha, só tu és Deus. Só tu és Deus. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. No tocante à comida sacrificada a ídolo, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Deus é único. Amém? Deus é único. Deus é único. Nada nessa terra se compara a Ele. Nada se assemelha a Ele. Não há prazer, não há pessoas, não há lugares. Nada se compara a Deus. Nunca coloque nada em pé de igualdade com Deus. Nada se compara a Deus, porque Ele é único. Amém? Sabe o que mais Deus é? Além de ser eterno, de ser único, Deus é todo poderoso. Vamos falar juntos? Deus é todo poderoso. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Gênesis 17, 1. Antes de ler 17, 1, olha o final do capítulo 16, versículo 16. Era Abrão de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Aqui você tem um homem que não havia aprendido ainda a confiar em Deus. E no final da sua vida, ele tentou, pelo seu próprio esforço, fazer com que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Irmão, se Deus tem uma promessa na sua vida, Ele vai cumprir. Ele não precisa do seu esforço. Ele não precisa da sua força. E aí, versículo 1 do capítulo 17 diz: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, Deus é todo-poderoso. Essa palavra todo-poderoso no hebraico diz que Ele é todo suficiente, que Ele é rico, Ele é todo suficiente como o úbere de uma vaca. Vocês sabem o que é o úbere de uma vaca? Né? O que é o úbere? O úbere, são as glândulas responsáveis pela produção do leite. E naquele leite reside tudo aquilo que o bezerro precisa. Aquele leite é todo poderoso para o bezerro. Quando Deus falou para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Deus estava falando: Abraão, tudo que você precisa está em mim. Eu sou o seu úbere. Eu sou todo suficiente. O que você precisa? Busca em mim. Busca em mim. Irmãos, busque no Senhor. Não use a sua força, recorra a Ele. Ele é todo suficiente. Ele é o El Shaddai. Ele é o Deus todo
poderoso. Tudo o que nós precisamos, eu sempre gosto de dizer, eu não sei qual é a sua necessidade, mas Deus é a medida exata dela. Deus é a medida exata da sua necessidade. Você está com um problema em casa com seus filhos? Deus é a medida exata do seu problema. Você está com um problema no seu casamento? Deus é a medida exata do seu problema. Você está com um problema na igreja? Deus é a medida exata do seu problema. Se volte para Deus. Se alimente dEle. Seja suprido por Ele. Tudo o que nós precisamos está nele. Amém? O que falta em nós, sobra em Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, nós possamos aprender a confiar mais no Senhor. Confiar mais nesse Deus. Embora nós não saibamos, nós só estamos, embora às vezes nós não nos damos conta, só o fato de nós estarmos aqui, irmãos, isso é fruto do suprimento, do cuidado de Deus conosco. Sabe quem te trouxe aqui? Foi Deus. Quem te moveu para cá nessa manhã? Foi Deus. Atos capítulo 17, olha só. Olha o que consta em Atos capítulo 17, versículo 24. Olha que texto maravilhoso. O Deus que fez o mundo, e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Respira. Sabe quem te dá isso? Deus. Deus é quem nos dá vida, quem nos dá respiração e tudo o mais. E o versículo 28 diz assim: pois nele, vamos ler juntos? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Olha que coisa maravilhosa. Nele o quê? Vivemos, nos movemos e existimos. Irmãos, nós só estamos aqui por causa dele. Amém? Então nós precisamos desfrutar de Deus, conhecer Deus como esse Todo-Poderoso, como esse que é a nossa provisão total, que nos supre nas nossas falhas, que cuida das nossas necessidades. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se você conhece Deus como El Shaddai, como aquele que é todo-poderoso, você jamais vai temer a falta. Você jamais vai temer a dificuldade. Você jamais vai temer desafios, porque você sabe que nele você vai encontrar o que você precisa para passar por essa situação. Na vida nós passamos por dificuldades. Dificuldade de todas as naturezas. Todas as naturezas. Os problemas são inerentes, o sofrimento é inerente à natureza humana. Para passar por sofrimento, basta estar vivo. Para ter que lidar com problemas, basta estar vivo. Viver é um desafio. É um desafio. Irmãos, mas nós não estamos sozinhos. Não tente resolver seus problemas sozinhos. Às vezes a casa está caindo, está tudo pegando fogo. Recorra ao El Shaddai. Recorra ao Deus Todo-Poderoso. Seja como um bezerro. Seja como um bezerro. E vá desfrutar desse úbere divino. Desse leite que te supre, que te nutre. Oh, Senhor Jesus! Quem está passando por dificuldade aqui? Né? Eu estou passando por dificuldades. Né? Irmãos, não tente resolver sozinho. Recorra ao suprimento de Deus. Recorra ao suprimento de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Hoje eu cheguei no local, aí fui abraçar uma irmã. Quando ela encostou aqui, ela chorou. Começou a chorar. E eu digo para você, irmã, confie no Deus Todo-Poderoso. Descanse nele. Ele é o El Shaddai. Tudo que você precisa está nele.
Não se abale com o que está acontecendo ao seu redor. Confie no Senhor. Confie em Deus. Prove desse leite divino. Ele vai te suprir. Louvado seja o Senhor. Deus também é a nossa salvação. Vamos falar juntos? Deus é a nossa salvação. Deus é a nossa salvação. Salmo, capítulo 35, versículo 3. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Deus nessa manhã está dizendo para você, querido irmão, querida irmã, eu sou a tua salvação. Vamos falar juntos? Eu sou a tua salvação. Deus é a nossa salvação. Isaías capítulo 12, versículo 2. Vamos ler? Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Aleluia! Deus é a nossa salvação. Deus é a nossa salvação. É Ele quem nos livra dos perigos, das armadilhas sutis do inimigo. Quando você perceber que o inimigo está te cercando, clame por Deus. Senhor, me socorre. Me socorre. Ele é a salvação da nossa alma. Ele é a salvação do nosso corpo. Ele é a nossa salvação. Deus é a nossa salvação. Percebe, irmãos, como nós vamos conhecer a Deus? Quando você tem esse entendimento acerca de quem Ele é, isso te traz segurança, te traz sossego, te traz tranquilidade. Você consegue dormir em paz. Você consegue repousar. Ainda que as circunstâncias não favoreçam, você repousa. Porque você sabe que a despeito das dificuldades todas pelas quais você está passando, Deus é a sua salvação. Irmãos, isso é tremendo. Eu tenho desfrutado muito disso ultimamente. Deus é a minha salvação. Nós estamos tendo que lidar com tantas dificuldades, tantas situações difíceis, né, irmão Dídimo? Tantos problemas, tantas coisas. Mas, irmãos, o Senhor é a nossa salvação. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos suprido. Nós não temos força, não temos habilidade, não sabemos como ajudar os irmãos, mas nós temos Deus como a nossa salvação. E quando nós vamos ter comunhão com os irmãos, nós apresentamos Deus para eles. Porque só Deus pode salvar os irmãos. Só Deus pode nos salvar. Só Deus pode salvar o seu casamento. Só Deus pode salvar os seus filhos. Só Deus pode salvar a sua vida. Conheça Deus como a sua salvação. E você vai se sentir mais seguro. Amém? Ó Senhor Jesus, Deus também é o primeiro e o último. Vamos falar juntos? Deus é o primeiro e o último. Nós lemos o Salmo 90, que diz o quê? Que Ele é de geração em geração, o Senhor tem sido o nosso refúgio. Nós lemos o Salmo 22, que diz que Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O que que significa, irmãos? Que de uma ponta a outra, nós sempre vamos poder contar com Deus. Quem te trouxe, quem te apresentou a vida eterna? Foi Deus. Quem te colocou na igreja? Foi Deus. E até aqui, o que Ele tem feito conosco? Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Aquele primeiro Deus que nos trouxe aqui, Ele continua conosco. E Ele estará conosco até o fim. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? Deus é o primeiro e o último. Você sempre vai poder contar com Ele como o seu refúgio. De geração em geração, ao longo das épocas, homens e mulheres passaram por dificuldades, passaram por perseguições, passaram por sofrimentos.
E todos eles encontraram refúgio em quem? Em Deus. Irmãos, Deus é o nosso refúgio. Vamos falar juntos? Deus é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Esse é o nosso Deus. Ele é o primeiro e o último. Ou seja, do início ao fim, Ele vai cuidar de nós. Eu me sinto cuidado por Deus. Eu me sinto cuidado por Deus. Amém? Sabe o que Deus é também? Deus é luz. Vamos falar juntos? Deus é luz. 1 João capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Irmãos, Deus é luz. Quando nós nos aproximamos de Deus, toda treva que nos rodeia, ela começa aos poucos a ser expulsa. Se na trevas, onde há escuridão, onde há trevas, há desorientação. A desorientação. Se nós tivéssemos aqui, esse local fosse completamente fechado, e não entrasse uma fresta de luz, e de repente as luzes fossem apagadas, nós teríamos um problema. Nós teríamos um problema. Nós ficaríamos desorientados. Se alguém dissesse, precisamos sair. Precisamos sair. Alguns ficariam perdidos acerca da saída de emergência. Por onde que sai? Por onde é que está a porta? Ah, é para cá? Ah, é para lá? Por onde que fica? Sem luz nós ficaríamos o quê? Desorientados. Mas Deus é luz. Deus é luz. Deus é luz, irmãos. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele nos ilumina. Ele torna as coisas claras. E a gente passa a enxergar as coisas com clareza. Se há confusão, se há dúvidas, se há dificuldade de enxergar as coisas, irmãos, está faltando Deus. Está faltando luz. A luz expulsa as trevas. Se esse local aqui tivesse todo coberto por trevas, e nós acendêssemos um fósforo, essa pequena luz, ela expulsaria as trevas. Irmãos, nós precisamos desfrutar Deus como luz. Se há dúvidas, se há desorientação é fruto das trevas, nós precisamos nos aproximar da luz. Amém? E a luz é importante porque ela nos ilumina, ela nos expõe. E quando nós somos expostos, nós somos levados ao arrependimento. O Senhor mostra para nós, isso está errado. Isso precisa ser corrigido. Isso precisa ser mudado. Isso não está certo. Nós vamos ser expostos, irmãos. Deus é luz. Deus é luz. Deus é luz. Não podemos nos afastar da luz. Precisamos nos aproximar da luz. A luz nos expõe. E quando nós somos expostos, nós passamos a enxergar a nossa situação e podemos nos arrepender dela. Agora, como que Deus se manifesta para nós como luz? Por meio da palavra, por meio da comunhão. Quantas vezes você foi iluminado na palavra? Quantas vezes você foi iluminado numa comunhão com os irmãos? A comunhão traz luz. O seu cônjuge pode te iluminar, sabia disso? O seu filho pode te iluminar. Você pode iluminar seu filho. Você tem medo de ser exposto? A exposição traz luz. E a luz gera arrependimento. Gera mudança. Ó Senhor Jesus. Essa semana eu peguei minhas duas filhas e saí. Um dia com cada uma. Tivemos um encontro. Falei, nós temos um encontro hoje. Se arrumem. Colocaram a melhor roupa. E eu levei elas para jantar. Abri a porta do carro. Cheguei de mão dada no restaurante. Botei uma roupa bonita. E fui com elas. Papai, o que está acontecendo? O que é isso? O que significa isso? Eu vim aqui para ser iluminado. Nós estamos encerrando um ano. E eu, como pai, me esforcei para cuidar de vocês. Mas eu sou falho. E eu queria que você me apontasse. Onde o papai
excedeu? Onde eu me equivoquei? Onde foi que o papai errou na mão, na medida? Eu quero ouvir de você. Pode falar. E eu fui tomando nota das coisas. E eu falei, eu vou orar diante do Senhor em cima de tudo que você me falou. Porque eu quero ser um pai melhor. Você tem coragem de chamar seus filhos para ouvir deles? Aonde você tem errado? Você tem coragem de chamar sua esposa e falar assim, onde eu tenho errado? Você tem coragem de chamar o seu marido e falar, onde eu tenho errado? Onde eu tenho falhado? Você tem coragem de chamar os irmãos que servem com você e pedir que eles apontem onde estão possíveis falhas que precisam ser corrigidas? Isso, irmãos, é luz. Isso é luz. E quando a luz vem, ela mostra o que precisa ser corrigido. Nós precisamos desfrutar de Deus como luz. E isso é prático. Isso é prático. Isso é prático. Quem sente que precisa desfrutar de Deus mais como luz? Né? Louvado seja o Senhor. Deus é amor. Vamos falar juntos? Deus é amor. Irmãos, só o fato de saber que Deus é amor, esse entendimento nos faz compreender que essa é a razão de nós não estarmos mortos. Nós só não estamos mortos porque Deus é amor. Olha aqui, ó, Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Como é que está aí? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, o amor de Deus é a razão de nós estarmos vivos. Quem está vivo diz um glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, todo dia que você levantar, você abrir os olhos, glorifica a Deus. E o fato de você abrir o olho, só você acordou, abriu o olho, sabe o que isso significa? Deus é amor. Deus te ama. Deus me ama. Amém? Nós acordamos, o que é isso? É Deus dizendo para nós, eu te amo. Amém? Louvado seja o Senhor. Deus é santo. Deus é santo, amém? Vamos falar juntos? Deus é santo. O que é ser santo? É ser incomum, é ser distinto. Deus não é qualquer um. Levítico capítulo 20, versículo 26. Olha só. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo e separei-vos dos povos para serdes meus. Deus é santo, Ele é incomum, Ele é distinto. Deus não é qualquer pessoa, irmãos. Nós não podemos tratá-lo como um igual. Vocês entendem aquele versículo que foi lido de Salmo? Não trate Deus como um igual. Não perca a reverência. Não perca o temor. Deus é santo. Deus é santo, Ele é incomum, Ele é distinto. Nós precisamos reverenciar a santidade de Deus. E a santidade de Deus nos leva a ser santos também. Quanto mais nós nos damos conta de que Deus é santo, mais nós nos santificamos. Mais nós temos condições de olhar para a nossa condição pecadora e nós buscamos nos arrepender. Agora, quando nós não nos arrependemos, quando nós sequer nos damos conta dos nossos problemas, das nossas falhas, dos nossos pecados, isso é um sinal amarelo, as coisas não estão boas. Quando você já não confessa mais seus pecados, quando você já naturaliza algumas ações, alguns atos, isso é um problema. Isso mostra que você já não consegue tocar na santidade de Deus. Ela já não mais toca em você também. Deus é santo. Deus é santo. Quero trazer uma ajuda prática para os irmãos aqui. Todas as vezes que nós viemos à mesa do Senhor, nós vimos a reunião de partir do pão, nós viemos para partir o pão. Esses elementos aqui são sagrados.
são simbólicos, eles são uma representação do corpo de Cristo. E quando você for participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, todos aqui estão convidados a participar. A Bíblia nos recomenda que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Sempre que você for tomar do pão e do cálice, vá diante do Senhor. Vá diante da luz do Senhor e peça para Ele te expor. Para que Ele possa mostrar para você qual é a sua condição. E se você enxergar a sua feiura, não se importe, não fique preocupado. Aplique o sangue do Senhor. Aplique o sangue que foi derramado na cruz em seu favor. E se examinar, jogar uma luz, não é para poder condenar. Não é para você olhar para os seus pecados e falar, ih, estou fora. Não dá para mim não. Não. É para você correr para o sangue. Amém? Você olha para a sua situação e você corre para o sangue. Senhor, lava-me com teu sangue. Senhor, me perdoa. Senhor, me purifica. Me santifica. Tu és santo. E eu quero estar santo na tua presença também. Amém? Amém, irmãos? Deus é? Deus é santo. E como se relacionar com Deus? Estamos terminando. Como se relacionar com Deus? Primeira coisa que a gente precisa se dar conta. Deus não está nesse plano físico e material. Deus não está nesse plano físico e material. Deus está em outra dimensão. Não é esse aqui, ó. Não é. Deus não está aqui, ó. Não é no plano físico. Não é no plano físico. Olha só o que está em Deuteronômio capítulo 4. Olha esse texto. Versículo 12. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então aqui fala, ou seja, não tem aparência. Certo? Versículo 15. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Ou seja, Deus não se parece com nada disso. Deus não está em nada disso. Não tome isso como referência, como sendo uma imagem de Deus. Guarda-te, não levante os olhos para os céus e vendo o sol e a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-se perante eles e desculto aquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então veja, Deus não está no plano físico, no plano material. Amém? Deus está numa outra dimensão. A que dimensão é essa? Deus está numa dimensão espiritual. Amém? Em que dimensão Deus está? Numa dimensão espiritual. E qual é a porta que abre essa dimensão? É a fé. O exercício da nossa fé abre essa porta e nos possibilita nos conectar com Deus. Irmãos, a fé nos conecta com Deus. Nos conecta com Deus. Você não sente, você não vê. Não é físico, não é tangível. Mas é algo que lá dentro gera paz, gera tranquilidade, gera sossego. Isso é maravilhoso. Não é verdade? Quantas vezes você estava dentro de um carro, dirigindo, e enquanto você escutava um hino, aquele hino te arrebatou para uma outra dimensão, não é verdade? Eu ontem, por exemplo, eu fui me reunir numa outra localidade, e durante o trajeto eu fui desfrutando os hinos. Poxa, irmãos, eu pensei que eu ia para o céu. Eu fui arrebatado.
Foi tão rico, eu botei o som no maior volume. E fui cantando, desfrutando. Foi maravilhoso, né? E ali a minha fé estava sendo exercitada e eu estava tocando em Deus. Eu estava tocando em Deus. Poxa, foi tão rico, irmãos. Foi tão rico. Então o exercício da nossa fé, né, abre o acesso que nos conecta a Deus. João 4:24 diz que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. E você sabe qual é a boa notícia? Você também tem um espírito. Deus colocou em cada um de nós um dispositivo que nos possibilita conectar-se com Deus a qualquer momento. Não importa o lugar, não importa a hora, não importa a condição. Quando você se volta ao seu espírito, uma conexão direta ocorre entre você e Deus. Deus é espírito. Nós temos que aprender a usar o nosso espírito, irmãos. Não tem como conhecer a Deus senão pelo espírito humano. Há um hino que diz, nós cantamos muito a vida inteira. Com meu corpo toco as coisas materiais, minha mente uso para pensar, mas só vou a vida se o meu espírito liberar. Nós vamos liberar o espírito. Você tem que tocar no seu espírito. O espírito é a chave que nos conecta a Deus, irmãos. Deus, esse conhecimento de Deus não é um conhecimento teórico, dogmático. Isso é algo para nós experimentarmos, para nós desfrutarmos. Então nós precisamos ser levados a exercitar o nosso espírito, irmãos. Amém? O Senhor nos deu tantas ferramentas, tantas práticas que nos ajudam a exercitar o espírito, como invocar o nome do Senhor, tomar a palavra com oração, ruminar a palavra, profetizar. Daqui a pouco os irmãos vão compartilhar aqui. Poxa, irmãos, são tantas as possibilidades de se exercitar o espírito. Hoje nós temos a prática da imersão na palavra. Você pegar a palavra que o Senhor está falando conosco e gastar tempo com ela, redigindo, ruminando, orando, fazendo daquela palavra sua oração. Tudo isso é para quê? Para exercitar o nosso espírito. E quando nós exercitamos o nosso espírito, nós nos conectamos direto com Deus. Amém? Nós nos conectamos direto com Deus. Então nós temos que aprender, irmãos, a exercitar mais o nosso espírito. Vamos ser levados a exercitar mais o nosso espírito. Fazer melhor uso desse presente que o Senhor nos deu, que é o espírito humano. Amém? Louvado seja o Senhor. Então precisamos tocar nessa realidade, que Deus é espírito. Deus não está no plano material, Deus não está no plano físico, Deus está no plano espiritual. Por isso é importante que nós exercitemos o nosso espírito para poder tocar e conhecer mais esse Deus maravilhoso. Os irmãos dizem amém? Vamos conhecer mais a Deus? O livro de Oséias diz, conheçamos, não, é isso, como é que é? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos conhecer o Senhor, né? Quanto mais você conhece o Senhor, mais você o ama. Mais você o ama. Mais você se apega a Ele. Mais você tem carinho por Ele. Irmãos, eu imagino que essa seja a experiência de todos os irmãos casados. Mas eu digo para os irmãos que hoje eu amo a minha esposa mais do que quando eu a conheci. Por quê? Porque eu a conheço mais. Eu a conheço mais. Quanto mais você conhece, mais você ama. Mais você deseja estar perto. Então conheçam a Deus. Isso vai aproximar vocês mais dEle. Isso vai fazer com que nós sejamos mais íntimos dEle. Amém? Então nós nos colocamos de pé. Fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor é. Tu és tão maravilhoso, Senhor. Teu conhecimento é infindável. Nós talvez passaremos toda a nossa vida e não conseguiremos saber acerca de tudo aquilo que o Senhor é. São tantas as riquezas. Oh, Senhor Jesus. Há tantos tesouros em Ti. Tanta riqueza. Senhor, e em nós há tanta pobreza.
Senhor, nós queremos mudar essa situação. Nós queremos provar mais da tua riqueza, mais daquilo que o Senhor é, mais daquilo que o Senhor tem. Queremos tocar na tua autoridade, na tua majestade, na tua santidade, no teu amor, na tua suficiência. Senhor, tu és tudo para nós. Oh, Senhor Jesus, tu és o único Deus. Senhor, não há outro Deus. Nós amamos a ti e queremos nos relacionar contigo. Senhor, tu és Espírito e nós temos um Espírito. Senhor, nos leva a exercitar mais o nosso Espírito. Senhor, para que nós possamos tocar no Senhor. Senhor, o Espírito é a chave que nos conecta a ti. Senhor Jesus, Senhor, abençoe a igreja em Brasília, abençoe as igrejas dessa micro-região, a igreja no Paranoá, a igreja em São Sebastião, a igreja no Itapuã. Siga cuidando de cada um de nós. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor cuidou de cada um de nós. Continue nos alimentando, continue nos suprindo, sendo o nosso refúgio de geração em geração. Obrigado, Senhor. Amém.